Olá, clientes e amigos. Vamos começar agora o nosso segundo podcast do TVCIR, da Cirúrgica Bandeirantes. Lembra que eu disse para vocês que esse nosso podcast, o objetivo dele é trazer os fornecedores da nossa loja, da nossa empresa, que está situada aqui em Jundiaí, a Cirúrgica Bandeirantes. E o objetivo é mostrar para os nossos clientes, os nossos consumidores finais, a importância dos nossos fornecedores. Quem são os nossos fornecedores, as empresas, de onde vêm, que eles são distribuidores, são importadores, a qualidade do produto, aonde a empresa nasceu, o que a empresa oferece, toda a história da empresa. E hoje é uma empresa muito bacana, já está com a gente há mais de 10 anos, é uma empresa bem conhecida no âmbito nacional, e nós temos ela lá, na nossa loja, na Cirúrgica Bandeirantes, ali em Jundiaí, pertinho de vocês. É uma empresa bem conceituada, tem uma gama enorme de produtos, não tenho problema com esse fornecedor, é um fornecedor que nos atende, tem qualidade, tem preço, entrega certinho, tem responsabilidade, tem peças de reposição, tem garantia, atende a gente super muito bem. Por isso que eu quis fazer esse nosso segundo podcast, que da verdade com a entrevista com os nossos fornecedores é o primeiro, tá? É uma empresa bem bacana. Eles mandaram uma pessoa muito legal, que nós aqui nos bastidores já batemos um papo muito bacana antes de começar. O nome dela é Tatiane Panassol. Ela cuida de toda essa parte do trade marketing da empresa. Ela já está há 3 anos na empresa. É uma pessoa muito bacana, ela vai contar toda a história da empresa. E a empresa que eu vou apresentar para vocês hoje, aqui no TVCIR, no nosso podcast, é a Delamed. Delamed, produtos médicos hospitalares. E eu vou apresentar para vocês então a Tatiana. Oi, Tatiane. Olá, tudo bem? Tudo bom. Gostaria de começar agradecendo, a oportunidade de estar aqui como primeiro fornecedor, principalmente. Acho que é uma oportunidade muito legal de realmente trocar essa ideia. A gente já conversou realmente um pouquinho antes, mas falando em relação à Delamed, o objetivo é cada vez mais estar próximo dos clientes, seja ele o nosso consumidor final, o lojista. Então a gente está aí para bater um papo bem legal. Ah, legal. Me conta um pouquinho sobre a história da Delamed, como surgiu a Delamed, no mercado, que hoje ela tem uma posição muito grande no mercado médico hospitalar, né? Sim, exato. Então, a Delamed, ela está há 16 anos no mercado e o mais interessante é que ela nasceu de uma loja cirúrgica, né? Puxa, então, a Delamed, ela é de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Então, ela era uma empresa onde tinha toda a linha de produtos que vocês vendem hoje e tinha uma necessidade muito especial, né? Então, o Felipe, que é o CEO, ele tinha um dinamismo, né? Era muito jovem e ele percebia que ele daqui um pouco não tinha muitos produtos à pronta entrega, porque o produto ele era grande no estoque. Então, os produtos nacionais, eles tinham às vezes uma deficiência nesse sentido. E com esse olhar nasceu a Delamed. Então, a Delamed, ela tem um propósito que é realmente melhorar a vida das pessoas. E com esse propósito, ela tem uma missão de trazer produto com qualidade, com tecnologia, mas com o preço acessível. Então, tudo isso está realmente no DNA da Delamed, que nasceu de uma loja cirúrgica. Puxa, que legal. Olha que interessante, né? Você que no outro podcast eu havia comentado, você que tem ideia de montar uma loja de material médico hospitalar no segmento de cirúrgica, né? Fica a dica aí, a Delamed é uma empresa que tem e proporciona para o lojista essa possibilidade do estoque, de diminuir o seu estoque. Porque eu realmente tenho esse problema lá na loja e com eles a gente sanou muita coisa. Vem tudo em caixa, fácil de montar. O cliente não quer levar ali o que está no showroom, ele leva a caixa, monta na casa dele, mas como a gente já tem essa estrutura de estar montando lá, a pessoa já leva o equipamento montadinho, testado, ok, pronto para uso. E a Delamed, o que eu achei mais interessante, Tati, no começo, ela tem uma diversificação muito grande do produto, né? E você tem um produto que atende vários pacientes ao mesmo tempo, né? Isso que é o legal, né? Exato. Eu gosto muito de um produto de vocês, que é a cadeirinha de banho, que é a D30, né? Que ela é uma cadeira que ela veio, é uma cadeira muito prática de se montar, de se estocar, mas eu achei legal porque é uma cadeira que atende até 100 quilos, né? Sim, exatamente. Quando a gente fala hoje do mercado de cadeira de banho, é importante entender que, claro, vão ter usuários que às vezes, estão debilitados, então, por estarem magrinhos, vão pesar 60, 70 quilos,
Mas, se eu tenho uma capacidade maior de peso, eu também acabo atendendo uma quantidade maior de pessoas, né? E acho que algo que é muito legal nas nossas cadeiras de banho é o rodízio 360. Quando a gente fala, assim, entre pessoas que conhecem já as cadeiras, parece que é algo que realmente não faz muito sentido. Mas a gente pensa na lógica nacional. Cada vez mais as casas, elas ficam menores, ficam mais compactas. Então, tu tendo um produto de entrada, porque o custo dessa cadeira realmente, ele é muito acessível para as pessoas, né? Uma cadeira que eu consigo tirar a pessoa do assento sanitário e no próprio espaço do banheiro girar completamente essa cadeira para levar ela até o chuveiro e dar banho, isso traz acessibilidade para a pessoa. Então, a cadeira de banho realmente ela tem esse objetivo e como você falou, a gente tem uma infinidade de modelos. Então, alguns lojistas até nos dizem, né, mas vocês estão lançando mais uma cadeira para competir com as de vocês mesmo. Mas o objetivo da Delamed é ter realmente o máximo de possível de produtos para atender realmente toda a população. Então, a gente vai ter para um peso de 100 quilos, para um peso de 120, de 150, para aquela pessoa que daqui a um pouco precisa de uma cadeira por um tempo menor, então precisa investir menos, ou realmente não tem nesse momento uma condição financeira, né? Quando a gente fala de um paciente que sofreu um acidente, é do dia para a noite. Então, às vezes, eu não tinha me programado para isso. E os produtos hospitalares, eles têm uma necessidade infinita. Então, eu vou precisar de um colchão pneumático, de uma cadeira de banho, de uma cadeira de rodas. Mas quando a gente fala da parte do banho, ela é a parte mais delicada do cuidado. Porque é onde, daqui um pouco, esse paciente que está saindo do hospital, ele pode cair novamente, causar um acidente novamente. Então, tu possibilitar uma cadeira com toda essa tecnologia, com rodízio 360, dobrável, para poder deixar guardada em casa num espaço menor, né? E ainda ser até 100 quilos, isso realmente traz acessibilidade, né? Então, isso de fato muda a vida das pessoas. Muda. É muito importante você ter focado isso, que até é um bate-papo nosso. Com o passar dos anos, né, e a idade, e o povo vai envelhecendo, né, como qualquer nação, né, um dos lugares mais perigosos dentro de uma casa é o banheiro, né, então é importante você ter uma cadeira de banho, como você mesmo ressaltou, às vezes é um detalhe, gente, é um detalhe que eu tenho para falar para vocês, uma cadeirinha de banho que roda 360, detalhe também, ela tem freio nas 4 rodinhas. Existem cadeiras que só tinha freios antigamente nas 2 rodas, as cadeiras de banho, né? Então, nesse caso, a gente consegue girar 360 e ter o freio, né? E voltando nesse assunto que o banheiro é um dos lugares mais perigosos, né? Uma das coisas que a gente mais recebe em loja, ligação assim, Fernando, veja com o pessoal lá, por favor. É muito interessante, Tati. Veja, por favor, a largura da cadeira. Aí a primeira impressão que vai ali, a primeira ideia que vem do balconista ali, do suporte, e não é só na minha loja, tá? Tô falando basicamente de todas as lojas. Mas lá na Cirúrgica Bandeirantes o pessoal já tinha costume de ir lá, às vezes medir só o assento. Ou às vezes media de roda a roda, mas aí como a roda não gira 360, fica aquele empecilho, porque, não, mas a roda aberta é uma coisa, não, a roda girando num eixo, você diminui o espaço, você ganha espaço com isso. É muito importante esse detalhe da Delamed. Muito, porque conforme o espaço é menor, o tamanho do marco da porta é menor do próprio box do banheiro. Sim. E quando a gente constrói uma casa ou compra um apartamento, normalmente nós não pensamos num futuro, né, na velhice, ou realmente em, às vezes, acontecer algum acidente. Então, acaba sendo tudo improvisado. Então, quando tu tem uma gama de produtos que atende realmente essa necessidade, ela vai auxiliar em tudo isso. Sim. E quando a gente fala em cadeira de banho, também a gente pensa, quanto mais oportunidade a gente dá para esse consumidor ter uma qualidade de vida melhor, ele com certeza vai ter mais facilidade, o cuidador mesmo, né, vai ter uma rotina melhor. E algo que tem no DNA da Delamed é sempre ter inovação. Então, na própria D30, né, ela já tem toda essa vantagem de ter o rodízio 360, do suporte de peso ser até 100 quilos. E uma coisa que a gente trouxe agora, né, recentemente, é também ter o espaço para a comadre. E tudo isso sem aumentar o custo. Porque às vezes tem aquele acamado que, de fato, o cuidador não fica 100% com essa pessoa, então no momento ele vai precisar usar a comadre, ou às vezes só tem um banheiro na casa, então também poder trazer numa cadeira de entrada até o espaço para a comadre também é um diferencial. Legal. Eu gosto muito da Delamed, justamente porque ela entendeu a necessidade do usuário, a necessidade do lojista, e com isso ela tem uma gama muito grande de produtos. Vocês não têm ideia
o que a Delamed tem e oferece para a gente. Tem uma linha também muito legal deles, os aparelhinhos de pressões, termômetros digitais, oxímetros. Uma coisa também, moletinha de alumínio 3 em 1. Gente, vocês não têm ideia como que facilita a vida da gente uma muleta 3 em 1 do lojista, né? Muito. E do próprio usuário, né? Isso, exato. Hoje, quando a gente fala da Delamed, então a gente está ativo em 4 principais linhas, né? Que é a linha de mobilidade, então a linha Home Care. Temos a linha Health, que é toda essa linha voltada realmente para termômetro, para oxímetro, para monitor de pressão. Então, hoje no Brasil, a gente tem o único monitor de pressão com voz. Né? Então, para aquela pessoa idosa que às vezes não enxerga, e eu vou além, não só para pessoa idosa ou para pessoa que tem alguma deficiência visual, mas às vezes é uma pessoa jovem que não sabe interpretar essa aferição. Então, ele é um monitor que ele vai dizer, né, não só a pressão sistólica, a pressão diastólica, mas também se essa pressão ela tá alta, se a pessoa está hipertensa. Então, tudo isso também traz, né? Uma outra linha que nós temos é a linha de bem-estar. Então, temos toda uma linha de massageadores. Quem nunca chegou cansado do trabalho, precisou de uma massagem nos pés, então a gente também tem todo esse cuidado. E a gente teve uma grande revolução agora em 2025, que é uma nova linha, que é a linha de órtese, né? Então a gente trouxe também todo esse cuidado. Acho que é algo que é válido também trazer em relação à Delamed, que somos uma empresa, então, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, que importamos o produto. Mas acho que algo que é um diferencial, Fernando, é que nós temos todo um time de P&D, né, onde ele faz o desenvolvimento desse produto aqui no Brasil. Então, diferente de outras marcas que daqui um pouco só vão até realmente os outros países e, eu quero esse produto, nós temos todo um time de pesquisa. Então, que tipo de produto eu quero? Até que peso tem que ser? Qual que é o preço que ele precisa chegar? Ok, eu preciso desse produto. O que a concorrência tem? A concorrência tem isso. Então, eu vou trazer alguma coisa de diferencial. Se for olhar os nossos produtos, eles podem até ser semelhantes, mas nós sempre temos algo a mais. E a partir disso, muito bem desenhado, que aí sim nós vamos atrás, né, de um fornecedor que nos entregue isso. Porque a gente dá toda a rede de assistência. Então, se a gente só trazer um produto por trazer, eu não vou conseguir dar assistência para esse produto, eu não vou conseguir dar um pós-venda. Então, isso tudo também é muito importante para a Delamed, entender que tipo de produto o mercado está precisando, e a gente consegue isso através de vocês. Então, escutando realmente o vendedor, o balconista, o comprador, os nossos representantes, os nossos vendedores que têm esse contato direto. Então, a partir disso, a gente não só melhora os produtos que nós já temos em linha, mas também lança novos produtos. Não, é legal. É importante você ter ressaltado isso, porque é uma empresa que vem lá do Sul, né? E ela tem todo esse cuidado e todo esse carinho com estoque, armazenamento, importação. Mas aí depende da importação. Eu não tenho esse tipo de problema. A gente pede, chega, a gente se programa, a gente se ajusta e funciona muito bem, né? Isso. E você já está há quanto tempo lá na Delamed? 3 anos. Que legal. Exato. Você deve ter comentado até no comecinho, né? E o que você acha da empresa? Você gosta de trabalhar na empresa? É uma empresa bacana? A Delamed, ela foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu vim de um segmento totalmente diferente. Puxa, que legal. Eu sou formada em serviço social. Trabalhava já no ramo de trade marketing, mas em outros materiais. E aí, quando surgiu a oportunidade da Delamed, era uma oportunidade bem diferente do que eu estava acostumada. Então, o objetivo realmente da vaga, né, era visitar os nossos lojistas para levar um pouco dessa linguagem. Então, o que a gente entende importante, né, no trade da Delamed? Que se o comprador, se o balconista, ele souber ofertar os nossos produtos, ele vai acabar vendendo mais. Só que às vezes a gente fica numa oferta muito técnica, então trazendo só realmente a característica do produto, eu não vou conseguir gravar isso. Então, o que a gente faz? A gente traz uma linguagem acessível. Então, eu vou realmente falar dos meus benefícios, vou falar dos diferenciais do meu produto, vou reforçar, né, essa proximidade com o cliente final, com vocês. Então, tudo isso era o desafio inicial. Então, no início eu viajava bastante, ficava aí uma média de 3 semanas fora de casa e fui construindo uma carreira ao longo desse tempo. E a Delamed, ela sempre me
proporcionou a questão não só de realizações profissionais, mas pessoais também. Então, quando a Delamed realmente fala que o objetivo é transformar a vida das pessoas para melhor, ela não fala só do consumidor final, ela tem todo esse cuidado também com os colaboradores. Então eu acho que isso que é importante. Quando a gente trabalha feliz, a gente entrega o melhor. Então eu acho que isso também acaba sendo um diferencial no próprio atendimento da Delamed. Sim. Você disse que o nome do proprietário é o Felipe. Felipe. Ele Isso. está sempre atuante, ele está na empresa todos os dias? Todos os dias. Ah, legal. A empresa ela tem valores muito bem definidos e tanto o Felipe, né, que é um do CEO, tem o Carlos, que é o outro CEO, eles prezam muito pelo exemplo. Então, o Felipe, ele tá todo dia na empresa, eles são muito ativos em todas as reuniões, eles são muito transparentes. É algo que é muito legal de quem conhece a Delamed, porque às vezes tu tá lá almoçando e o Felipe tá lá jogando ping-pong com o pessoal, tá jogando carta, então é algo que realmente tu sente uma proximidade. E eu acho que isso também traz um pouco dessa leveza, porque quando tu se sente realmente acolhido pela empresa, tu vai realmente se desempenhar melhor. Então isso é muito bacana realmente deles. Legal, porque ele traz um pouco desse coração dele para a empresa, né? Sim, e aí certeza. Vocês acabam levando para nós, lojistas, e a gente para o consumidor final, né? Exato. É importante, é por isso que eu queria saber e conhecer bem a história, né, da Delamed. E lá em Caxias, vocês têm um polo em Caxias e tem mais um outro local, é isso? Isso, o que acontece? Como Rio Grande do Sul, né, em questão de logística fiscal, acaba ficando longe, né, de todos os pontos. Então, em Caxias do Sul, nós temos a nossa sede com todo o time comercial, com o time do desenvolvimento, o time do marketing, né, todo o time realmente que faz a operação. E todos os nossos produtos, eles chegam, então, no nosso CD em Navegantes. Então, lá também nós temos uma operação. Por conta do porto? Perto do porto. Sim. E aí, a questão não só do porto, mas também da rodovia, acaba otimizando muito essa entrega. Até o ano passado, nós tínhamos um CD em Navegantes. Então, nós tínhamos um CD com aproximadamente 8 mil metros quadrados. Já estava pequeno. Então, expandimos essa operação realmente para Navegantes, onde a gente tem hoje uma média de 12 mil metros quadrados de produtos estocados, né? Sendo ele produto, peça, tem toda a nossa assistência técnica também, então nosso pós-venda tanto de atendimento quanto de oficina lá, para conseguir dar todo esse apoio. E a empresa, ela cresceu muito, né? É uma empresa que ela era há 5 anos atrás, ela tinha uma média de 40 colaboradores. Hoje nós estamos em 200. Então, o crescimento realmente é muito grande e ele vem de toda essa pegada, né? De ter realmente um portfólio grande, de apostar nas pessoas e apostar nesse canal cirúrgico, porque a população, ela tem cada vez mais envelhecido mais. Então, antigamente, né, os nossos avós, com 50, 60 anos, eles acabavam já não tendo, ou não sobreviviam muito, ou tinham uma qualidade de vida muito ruim. Hoje não, hoje a gente vê, né, pessoas com 80 anos que às vezes fazem maratona melhor que pessoas de 20. Então, tudo isso traz uma possibilidade para o canal cirúrgico de realmente se especializar nessa gama, porque conforme a população envelhece, esse tipo de demanda de produto também vai aumentar. Então, realmente, o lojista cirúrgico, ele tem uma gama enorme na loja, e se ele souber aproveitar bem, trabalhar no atendimento diferenciado para esse consumidor, que às vezes ele chega num momento que é um momento conturbado da vida dele, tu acaba cativando esse cliente que foi comprar um produto de necessidade, mas que às vezes a volta dele vai ser para um produto de rotina. Às vezes eu vou ir lá na tua loja daqui um pouco comprar uma fita de kinésio porque eu tô fazendo exercício. Então, é tudo isso que a gente tenta realmente levar para esse canal cirúrgico, o potencial que ele tem, né? Então, como a Delamed cresceu, o canal cirúrgico ele também tem crescido. Sim. É legal porque um dos objetivos de trazer a Delamed aqui para o nosso segundo podcast é porque dá a impressão que a gente faz parte de um time, né? Uhum. Que a Delamed é um time. Sim. Ela é uma marca forte que tem um time de futebol ali com ela jogando full time, né? Eu vejo até pela parte do pessoal de vendas, que eu tenho um contato muito forte com a vendedora Valquíria, né? Que ela sempre dá todo o suporte pra gente aqui.
E eu vejo que, não, Fernando, vamos lá, já pega, já me dá um retorno, já me dá uma posição. Então a gente não deixa, vocês não deixam o cliente lojista na mão e a gente procura não deixar com essa forma o consumidor final na mão, né? Isso, a aposta realmente ela vai estar sempre nas pessoas, Fernando. Então, cada vez mais a gente busca um time engajado, seja ele interno ou realmente externo, porque a gente entende que esse representante que ele vai até a tua loja, tem esse contato realmente de entender, né? Olha, o tamanho da tua loja, tu pode estar colocando esse item. Eu estava aqui, enquanto eu estava aqui te esperando, eu vi que um cliente pediu tal item que eu tenho para te oferecer e tu não tinha na loja. Então, realmente é isso. Hoje mesmo, eu estava falando da Valkyria no grupo da empresa, porque a gente lançou uma campanha, né, onde os lojistas que fizerem os espaços azuis dela Med mais bonitos vão estar concorrendo aí a prêmios, e é legal quando o vendedor ele engaja, e a Valkyria ela fez umas fotos muito legal, né, então a gente traz realmente esse DNA dela Med, e tu falou em time de futebol, e a gente tem um lema, né, que é o time jogando junto, o jogo fica fácil, então é realmente essa construção, de realmente todo mundo estar na mesma pegada para entregar o melhor, que é realmente transformar a vida das pessoas para melhor. Não, é legal. Porque, como a gente já tinha dito, às vezes fica até um assunto às vezes um pouco redundante, né? Mas a população está envelhecendo mais, ela vai precisar de um produto, né? E você precisa ter um produto bom, uma pronta entrega de qualidade. E é por isso que eu fico muito contente de fazer parte até inclusive desse time da Delamed, né? E tem muitos produtos, né? A gente estava falando um pouco de produto, mas eu quero entender também um pouco mais sobre essa história da própria Delamed, né? Empresa familiar ou não? Sim, como que funciona? familiar. Na verdade, ela começou como uma empresa familiar, né? Então, a loja, ela era do pai do Felipe, que tinha realmente essa loja, e o Felipe entendeu todas essas necessidades, e por toda a expertise, enfim, né, de ter feito o intercâmbio fora, ter entendido que fora do Brasil tinha realmente produtos diferentes, então ele trouxe essa pegada, e a partir disso, então, a loja, né, cirúrgica acabou fechando e começou, então, né, a importadora Delamed, mas hoje a empresa, ela é uma empresa SA, então é uma empresa muito robusta, então ela tem, inclusive, um passo muito importante que foi no ano passado, que é a vinda de 2 novos investidores. Então a gente tem todo um time de compliance, inclusive, para realmente dar uma estrutura, né? Falando um pouquinho de números, mas a Delamed, ela estima em 2029 chegar a 1 bilhão de vendas. Então a gente está estruturando tudo isso muito robustamente para chegar nesse número, né? Para entregar realmente toda essa gama de produtos para conseguir isso. E isso também vem de um investimento financeiro alto, né? De uma estabilidade alta. Então esses 2 investidores também que vieram no ano passado foi para trazer um pouco mais, né? Então a empresa é composta hoje pelo Felipe, que é o CEO, né? Então foi realmente o fundador. O Carlos, né, entrou para esse time comercial também, há uma média de 6, 7 anos também, né, como CEO. Então o Felipe, ele fica com essa parte realmente... A gente brinca, né? O Felipe é administrativo, o Carlos é a parte de vendas, porque o Carlos também tem essa energia comercial. E aí agora é mais esses 2 investidores realmente para ter. Mas todas as decisões, elas não são tomadas só por eles, né? Eles têm todo um time de conselho que entrega toda essa estratégia, né? Então, por isso que vocês veem hoje realmente na ponta que os produtos que chegam, a estratégia que chega, ela é sempre muito bem alinhada, porque ela tem toda uma comissão analisando se é viável, se é rentável, se realmente vai entregar o que é esperado. Não, é legal, porque você acaba tendo decisões que são complexas, mas são decisões que são corretas e trazem a lucratividade para a empresa, mas traz o benefício para o usuário também. Sim, porque não adianta a gente daqui um pouco ter uma empresa que... decidi agora que vou lançar a linha de cadeira de rodas. Beleza, fui lá na fábrica, trouxe a cadeira de rodas. Mas daqui a pouco é uma empresa que não tem um planejamento, não tem uma reposição de peças. Então, em algum momento, sei lá, não vou mais trazer isso, vou continuar só no que eu fazia. Beleza, ok. Mas e aí aqueles consumidores que nesse período compraram o produto?
como que eles vão fazer essa reposição? Porque uma cadeira de rodas, ela dura muito tempo, então eu preciso ter essas peças para muito tempo. Então eu acho que é toda essa segurança que a Delamed passa, que é uma empresa realmente com uma credibilidade, com uma confiança muito grande. Porque o nosso objetivo é entregar o melhor para esse consumidor final e também dar essa segurança para que vocês, lojistas, possam daqui a pouco, vou realmente abastecer meu estoque, porque eu sei que a empresa vai continuar plena aí por muito tempo no mercado. Sim, até porque tem alguns lojistas como a gente, né, que trabalha na Cirúrgica Bandeirantes, a gente loca, né, faz locação mensal dos equipamentos. E tem equipamentos que estão na nossa loja lá que já faz mais ou menos uns 20 anos que estão lá alugando, a gente reforma, realuga, reforma, então a gente tem a peça de reposição para dar continuidade nesse produto, né? Então é muito importante essa solidez que você está passando, a solidez que a Delamed passa para a gente, né? Porque nós fundamos a loja em 97. E 97 para cá, já 1 milhão de importadores, indústrias já vieram, já fecharam, já deixaram a gente na mão e voltaram e não conseguiram e sumiram do mercado, né? E aí essa responsabilidade fica com o lojista. Sim. Né? É por isso do nosso podcast aqui, trazendo a realidade da loja física para o virtual, né? Por isso que eu gosto de estar comentando com você sobre isso, né? Então é muito importante mesmo que o importador, a empresa Delamed, é o que ela faz, ela entrega e ela dá esse pós-venda, esse respaldo para a gente, esse respaldo para o fornecedor, para o cliente, né? E me conta de mais novidades, mais produtos novos, o que está vindo por aí? Então, olha só, algo que é muito peculiar na Delamed são que todos os anos tem no mínimo mais de 10 lançamentos. Então, maio normalmente é o nosso ponto oficial, né, de lançamento. Em São Paulo mesmo tem uma grande feira cirúrgica, que ela não é só aberta, inclusive, para lojas, né? O consumidor final ele pode ir para entender o que está acontecendo no mercado. Então, é muito bacana. E nesse ano a gente vai vir realmente, se eu não me engano, com mais de 35 produtos de lançamento entre todas as nossas 4 linhas. Mas acho que é algo que o pessoal tava pedindo muito, né, realmente é a cama motorizada com um preço muito acessível. Então tá vindo um produto muito bom. Algo que a Delamed também se diferencia muito já nos últimos 2 anos é que nós somos uma empresa de multiprodutos que temos na linha de motorizadas, né? Então na linha de cadeiras motorizadas, scooters, mais modelos e opções do que próprios fornecedores que só vendem isso, né? E esse ano vem mais modelos de motorizadas. Então, isso é muito legal. E todos esses produtos, eles vêm com uma pegada realmente de tecnologia, de preço acessível, né? E de facilidade ali, de manutenção, no caso das cadeiras, né? De colocar no carro, de usabilidade do produto. Então, tudo isso tá vindo realmente com essa pegada. E na linha de órtese também, né? Então, o nosso ponto oficial foi 2025, a gente lançou a linha essencial para o mercado, né? Então, a linha de corretor postural, colete put, tipóia velpô, toda a parte, né, de órtese de put. Então, legal. A gente veio com tudo isso e vem mais modelos. Até então, vou dar um toque para os nossos clientes e amigos aí, né? Clientes e amigos, vamos começar a pôr a linha da Delamed, que é de órteses, que a gente chama aqui de materiais ortopédicos. Isso. Joelheiras, tipóias, colete put, como ela mesmo disse, cintas lombares, talas. Então vai ser mais uma linha que a Cirúrgica Bandeirantes vai ter para oferecer para o seu cliente, né? O nosso cliente lá do dia a dia. E a gente vai estar divulgando aqui no nosso podcast, no podcast TV CIR, ok? E me conte um pouco mais a respeito da cama motorizada, por favor. Então, nós no ano retrasado, nós tínhamos uma opção de adaptação. Então, nós tínhamos uma cama de 3 movimentos, onde o cliente, né, consumidor final, ele podia comprar a cama e comprar o kit de motorização para essa cama. Tinha uma venda muito expressiva, mas o que a gente notava é que o valor juntando os dois ficava muito alto. Então, estava fora do nosso DNA, que é preço acessível. Então, através disso, né, todo o nosso time de projeto e desenvolvimento foi realmente desenvolver um produto que entregasse os 3 movimentos,
a motorização já inclusa, um design único de mercado e o preço realmente vai ser muito acessível. Então, essa amostra ela já vai estar, né, na nossa feira hospitalar, realmente que vai ser o grande marco oficial, e o objetivo é entregar para esse consumidor final e para o lojista também uma cama com uma qualidade imensa, né? Os 3 movimentos, eles acabam sendo muito importante, porque o que é os 3 movimentos, né? A parte de elevação das costas, das pernas, mas principalmente a altura da cama, porque para transferir esse paciente, para daqui um pouco fazer realmente a higienização dele, então depende do cuidador, a altura da cama é importante, então tudo isso também acaba ajustando, mas o preço vai vir muito competitivo. Nossa, que legal, porque a cama hospitalar a gente já comercializa a cama de vocês, né? Inclusive eu gosto muito da grade, aquela grade retrátil que pega total a cama, é excelente. Gosto muito de comercializar ela, passo sempre essa dica para as meninas lá da loja. E é muito importante isso que você ressaltou, né? Porque a gente tem ali o ente querido sendo cuidado por uma pessoa. Quando você tem ali a cama que você regula e ajusta a altura para facilitar também a vida pro cuidador, para você não lesionar o cuidador, porque uma das coisas que vai embora num cuidador mal orientado é as costas, né? Isso, exato. Tanto que a gente tem hoje o guincho, que depois que nós começamos a trabalhar realmente com os balconistas uma linguagem de, olha, sim, é importante você ofertar no momento da venda, mas o guincho, a cadeira de transferência, ela é um produto que se você daqui um pouco faz um pós-venda, então o cliente, né, levou uma cadeira de banho, levou uma cadeira de rodas, um mês depois eu entrei em contato com esse cliente, entendendo, claro, né, como é que tá a rotina, quem que tá fazendo esse cuidado, porque às vezes quem faz esse cuidado é o próprio familiar, né, então às vezes a esposa não tem uma força física muito grande. E a partir desse momento você diz, olha, lembra que eu te mostrei um produto que vai te ajudar a tirar essa pessoa da cama sem você daqui a pouco fazer tanta movimentação do ombro? Depois que esse cuidador ele passou um período tendo que fazer esse esforço físico, ele já começa a sentir as dores. Então também esses outros produtos eles acabam encaixando melhor. Porque no momento, às vezes, da venda da cadeira de banho, da cadeira de rodas, eu preciso resolver a minha necessidade imediata, que é resolver essa solução da pessoa tomar o banho. Então eu tô preocupada nisso. Às vezes eu não tenho esse tempo de ficar prestando atenção em todas as outras possibilidades. Então a gente tem que ter esse feeling na hora de atender, mas a gente pode trabalhar com esses outros produtos depois, assim como a cama. Então tanto o guincho, a cadeira de transferência e a cama, elas vêm muito mais também nesse pós-venda, né? Nesse cuidado. E quando a gente fala de pós-venda, a gente fala, claro, né, da rentabilidade pro lojista, mas a gente fala também do cuidado e da atenção para esse consumidor final. Porque tu pode ter certeza. Tu teve casos na família, né? Pensa na questão de daqui um pouco o lojista ligar e pedir, como é que foi? Aquela cadeira tá atendendo a tua necessidade? Ah, sim, tá. Ah, e como é que tu tá de curativo? Como é que tu tá? Eu posso te entregar em casa. Então também dá toda essa facilidade. E além disso, ainda dizer, tá, e quem que tá fazendo o cuidado? Ah, sou eu mesmo. Ah, e como é que tu tá? Tá se sentindo daqui um pouco com algumas dores? Então a gente tem esse produto. Tenho aqui a possibilidade de parcelamento, né? Algo que a loja física tem de único, que isso nunca vai mudar, é a questão de entregar o produto montado, de entregar o produto na casa, com toda a instrução de uso. Então, tudo isso faz a diferença na vida desse consumidor. E pode ter certeza que ele é um consumidor que vocês vão fidelizar e que ele não só vai indicar para outras pessoas, mas ele também vai voltar a comprar coisas do dia a dia. Sim. Olha que importante a dica, né? A gente fala que, por isso que o objetivo do nosso podcast é dar essas dicas também para você que está pensando em montar uma loja, né, de material médico hospitalar, no segmento hospitalar, a importância de você ter um carro próprio para você fazer a sua entrega até na residência do paciente, dar esse suporte de pós-venda, de estar acompanhando, de estar entregando, olha, né, de repente montou, pôs o paciente sentado na cadeira, pode acontecer, a cadeira ficou justa, não, fica tranquila, daqui meia hora eu te trago uma mais larga, porque a Delamed tem um modelinho um pouquinho mais largo, que vai atender a sua necessidade, e a gente faz a troca. Então é muito importante isso. E eu vejo que na Delamed a gente tem ela de A a Z, né, para a saúde, sim, né? Sim, exato. Me fala um pouquinho, a cadeira é uma cadeira que eu gosto muito de vocês também, é de transferência. Sim. E olha que interessante, quando eu comprei ela, eu não me atentei, comprei e falei, eu quero comprar para deixar no estoque, porque eu sei que tem saída e tal. A cadeira, ela é elétrica.
ela tem um comandinho elétrico, achei espetacular. Ela vai contar pra gente um pouquinho desse produto. Exato. Então, a D80 ela é uma cadeira que vem de realmente uma necessidade de espaço físico. Porque ela vem para substituir o guincho, né? Então, o guincho ele é para esse transporte de paciente, mas às vezes o espaço da casa da pessoa não permite. Então, o que é o objetivo, né? Eu ter uma cadeira onde eu possa tirar o paciente da cama, e não só isso, né? Mas que eu possa tirar esse paciente da cama e não só, de repente, levar ele até o sofá, até a cadeira de rodas, mas que eu possa levar ele até o assento sanitário. Então, por isso que ela tem, né, aquele vazamento no meio, para que a pessoa possa fazer as necessidades. Então, é uma cadeira muito prática e o espaço físico que ela ocupa é menor. Algo que a gente também acabou melhorando, né, ao longo do tempo, porque ela parece uma cadeira de banho, né? Sim. Então a gente sempre diz, ela não é uma cadeira para colocar embaixo do chuveiro por ser elétrica, mas entendendo tudo isso, o que a Delamed fez? Bom, vamos blindar mais essa cadeira. Então, ela vem agora, né, com uma proteção extra ali, né, uma capinha de silicone, onde eu consigo utilizar no espaço úmido. Então, através de um chuveirinho, eu consigo direcionar a água para o outro lado. E aí, eu consigo dar uma ducha higiênica ali. Então, isso também facilita. Então, ela acaba sendo uma cadeira que eu posso usar ela para transferência desse paciente, posso usar para o deslocamento interno, então, esse transporte interno. Posso usar sobre vaso e posso utilizar também, né, nesses ambientes úmidos. Eu notei que ela vem com uma capinha de silicone justamente para ajudar na hora do banho ali, para não danificar o produto, né? E me conte também um pouquinho sobre a cadeira de rodas motorizada. Então, eu vi que na loja tu tem uma cadeira futurística, né? Tu tem a Space. A Space, ela vem realmente de um sonho de cadeira diferente. Quando a gente fala de cadeira motorizada, a gente sempre fala daquela cadeira preta, escura. Tá, mas e aí se eu sou daqui um pouco um adolescente, se eu sou empresária, se eu sou um artista, por que eu preciso me limitar a uma cor tão básica, né? Então a Space, ela vem realmente desse design, um design futurístico. Então ela é uma cadeira motorizada de até 120 quilos, né? Branca, com um LED atrás, que é muito bonito e que traz uma tecnologia absurda. Então, ela foi a primeira cadeira motorizada da Delamed com bateria de lítio, que é uma bateria que acaba tendo uma vida útil muito maior. Então, a durabilidade dela é maior, a recarga dela é mais rápida também, então o paciente consegue utilizar mais, né? E não só isso, ela também tem a possibilidade de utilizar através de um aplicativo. Então, nesse aplicativo eu consigo abrir e fechar ela, eu consigo movimentar ela dentro de casa, fazer toda a movimentação como se fosse um videogame. E para aquela pessoa que às vezes, tô aqui passeando num shopping, tô andando numa reta. Dependendo do cadeirante, ele tem uma mobilidade muito reduzida. Então, o esforço que ele faz, por mínimo que seja, é um esforço para ele. Então, ela é uma cadeira que ela tem um piloto automático. Então, olha que legal, né? Eu consigo apertar um comando dela e ela sai andando. E aí, eu só vou fazer direita ou esquerda. Então, ela trouxe uma inovação em questão de espaço físico, porque ela fica super compacta para transportar. Ela tem um pneu da frente... Desculpe. Ela tem um pneu da frente também muito diferente, né? Que é um pneu que roda 360, então é um pneu omnidirecional, que acaba tendo uma vida útil maior e também uma assertividade de movimento mais preciso. Ela tem essa questão do piloto automático, que é um diferencial. E é uma cadeira que esteticamente também é bonita. Então, ela entrega realmente tudo, né? Esse é o modelo que tu tem na loja, realmente é sensacional. Mas a Delamed hoje tem uma gama infinita. Desde cadeiras com preço acessível, até cadeiras, né, com um pneu mais robusto para, às vezes, alguém que mora no interior, que precisa de estrada de chão, às vezes, né? Onde eu moro, daqui a pouco não tem calçada. Então, a gente tem cadeira que entrega tudo isso. Porque quando a gente fala de cadeira motorizada, é o carro do cadeirante. Então, é importante saber qual que é a rotina dessa pessoa. Qual que é a movimentação que ela vai fazer? Ela vai trabalhar com essa cadeira? Ela vai colocar no porta-mala? Ela tem ajuda para colocar no porta-mala? Ela anda de Uber? Tudo isso vai fazer você indicar a cadeira mais certa, né? Porque o caso da Space, por exemplo, se você precisar andar de Uber, o motorista do Uber, né, ou do táxi, não vai se importar em pegar ela pequenininha e colocar no porta-mala, né? Então, tudo isso vai impactar na hora de vender a cadeira mais assertiva, né? Quando eu falo de quilometragem, eu passo o dia todo na rua. Essa cadeira ela tem 20 km de autonomia, então é uma autonomia
ergonomia muito boa, né? O próprio suporte de peso, 120 quilos. E quando a gente fala realmente em cadeira motorizada, é preciso entender que eu preciso ter uma cadeira daqui um pouco mais acessível, porque juntei aqui todas as economias, fiz uma vaquinha, mas eu tô dando mais mobilidade para essa pessoa, né? Bom, agora eu posso investir um pouco mais. Então, também é importante ter mais variedade, né? Por isso que ainda esse ano vem mais modelos de lançamento e realmente com essa pegada de custo-benefício. Eu gosto muito da Space e agora fiquei contente de saber que também tem uma linha maior, né? E mais acessível também para o cliente. Lá na Cirúrgica Bandeirantes você vai encontrar. Então é isso que é o mais importante, né, desse nosso principal fornecedor, que é a Delamed. Você está acompanhando ele aqui no nosso telão, junto os dois logos aqui, muito bacana, gostei muito dessa ideia, né, ficou muito legal. É uma parceria que deu super certo, né, a Delamed, e ela atende todos os clientes, todos os gostos e todas as necessidades. Isso que é muito importante. E eu queria mostrar para vocês também que tem mais um produto que a gente estava falando aqui nos bastidores, que é a poltrona. Eles têm uma poltrona muito bacana, que ela vai comentar com vocês agora, que eu tinha um pouco de resistência para trazer lá para nossa loja, e é por isso que tem aqui no nosso podcast esse bate-papo, que eu achei super interessante. Ela vai falar um pouquinho dessa poltrona. Exato, né, Fernando? A gente estava comentando como vocês têm o aluguel de produtos, né? Não que não seja um produto que possa vender, mas nós temos uma poltrona que o objetivo principal dela é a parte de reclinar para frente. Então, ela reclina, né, num ângulo de 47 graus para facilitar que a pessoa sente sem dobrar o joelho. E aí isso, claro, né, quando a gente trouxe ela logo no início, a gente sempre falava, pro idoso, né, pra gestante, mas o foco principal sempre era o idoso. E não que não seja, porque realmente pro idoso faz uma diferença muito grande, né, entre aquelas poltronas do papai e essa. Então, não só esse nicho, mas quando a gente fala hoje na modernidade, cada vez mais, não só mulheres, mas homens também estão mais vaidosos. Então, eles estão cuidando mais da saúde e com isso também se tem um ramo estético, né, de cirurgias plásticas, sempre confundo para falar. Abdominoplastia? Isso, redução mamária. Então, tem uma série de cirurgias que no pós-operatório, o indicado sempre é você não fazer uma movimentação muito densa. E tem cirurgias que, inclusive, não é permitido deitar completamente. Então, claro, às vezes as pessoas acabam adaptando, mas normalmente quem está fazendo esse tipo de procedimento acaba preferindo investir numa qualidade de pós-cirúrgico para realmente evitar que abra um ponto ou que ele sinta um pouco mais de dor. Então, a possibilidade de você alugar para esse tipo, né, de cirurgia é um aluguel rápido, porque a pessoa vai usar uma média de 15 dias. Então, a nossa poltrona ela é em courino, então, tô lá, acabei derramando aqui um refrigerante, não tem problema, passa um paninho, tá limpo, né? Ela tem rodinha também, então para movimentar dentro de casa, super prático. Ela desencaixa o assento, então mesmo que a porta seja pequena, ela vai passar de lado. Então a gente tem toda essa preocupação, mas ela vai nesse cuidado, né, do pós-cirúrgico, dar uma atenção maior. Então o objetivo principal realmente é essa inclinação para frente, mas ela ainda reclina, né? Então eu também tenho a possibilidade de ficar num semi-leito para a pessoa poder descansar ali. Então é uma poltrona que realmente é indicada para o idoso, mas nesse canal, se vocês têm parcerias aí com clínicas estéticas que fazem esse tipo de procedimento e vocês já têm a opção do aluguel, porque para ter a opção do aluguel, como você falou no outro podcast, né, tem que fazer lá o cadastro, enfim, então você já tem toda essa logística. Podem sim estar ofertando para fazer o aluguel desse produto. Vocês vão dar uma qualidade melhor nesse pós-cirúrgico, é um novo nicho que vocês podem estar e como, querendo ou não, daqui um pouco não tem outras lojas que fazem, vocês viram referência. Então isso é bem importante também. Legal. Eu gostei bem dessa ideia e acho que possivelmente a gente vai começar a introduzir ela no mercado com a parte de locação dela, né? E eu acredito também que tem os pacientes que são cardíacos, que fazem cirurgia cardíaca. Isso. Eles precisam ficar numa certa reclinação também. E a poltrona, ela entra aí no momento curto mesmo de tempo, Isso. né? Para uma recuperação mais rápida, né? E também tem aquele idoso vaidoso, né? Que a gente tem bastante os idosozinhos que são xodozinhos, né? Não quero usar uma cama, eu quero ficar na minha poltroninha.
Daí vem a família, né? Claro, e busca o Sim. melhor pro paciente, né? Exato. Gestante também, porque a gestante, tanto na parte final ali, né, nos últimos 3 meses, o desconforto realmente para sentar acaba sendo ruim, e na parte da amamentação, então tu poder Sim. reclinar daqui um pouco, então daqui um pouco, eu posso comprar a poltrona ou eu posso alugar por esse período, porque depois no quarto não vai mais ter o espaço para essa poltrona, então é uma gama muito importante. Mas para que tudo isso aconteça, claro, né, é importante vocês fazerem todo o treinamento do teu time, para entender também, porque às vezes a gente fala, né, o consumidor, ele vem procurando uma coisa, mas se eu faço um atendimento entendendo a necessidade, entendendo o perfil, eu posso ofertar outros produtos. Sim. Então, isso também é muito válido, né? Você ter um time treinado, capacitado com todas essas orientações de, tô aqui realmente com um médico dessa área. Olha, você sabe que agora eu tenho mais esse produto aqui, se puder pode indicar. Ou o próprio consumidor às vezes foi comprar uma cinta, porque ele vai fazer uma cirurgia. Olha, eu tenho esse produto para locação, você já sabe como funciona. E a gente sempre fala, né, o boca a boca ele também vai aumentando, né? Porque um aluga, daí a outra amiga vai fazer, daí, eu aluguei lá, então também isso vai sempre se espalhando. Por isso a importância do nosso podcast aqui, né, do TVCIR, para contar, né? O TVCIR surgiu com esse objetivo, de mostrar tudo para o paciente, né? E o mais importante que eu vejo que nessa estrutura da Delamed, você tem um fator muito importante lá dentro, fazer essa ponte da Delamed com o lojista, né? Sim, exato. A gente tem o time interno, ele é o time maior, né? Então, que faz o atendimento via ligação. E aí a gente entende que é importante que não só o comprador saiba do produto, mas que o balconista dele também saiba. Então, quando eu realmente entrei com essa pegada de mudar um pouco a linguagem, né? Sair um pouco daquele treinamento técnico que o vendedor acabava recebendo do nosso próprio vendedor, né? Então, fazer toda essa parte de treinamento e também fazer todo esse contato. Então, a gente vê não só a questão do produto, mas a própria questão da exposição dele. Porque às vezes é muito legal, né? Porque a gente tem um caso de sucesso que a gente usa ele várias vezes, mas tinha um vendedor que ele tinha uma cama e ele estava há mais de 2 anos com uma cama parada, né? E nós temos lá na empresa também um time de sucesso do cliente, que também faz essa ponte, só que via telefone, né? E aí a Paola, né, na época, ela me disse, Tati, ele tá há 2 anos, o que a gente pode fazer? Eu disse, vamos fazer uma videochamada? Deixa eu entender o que tá acontecendo, né? E aí a gente fez uma videochamada com ele, e aí a cama dele tava na vitrine, mas ela tava cheia de produto em cima. Então quase não dava pra ver a cama. E aí a gente deu umas dicas. Olha só, e daqui a pouco tu deixa só o colchão, infla o colchão, deixa ele inflado. Era uma cidadezinha bem pequena de interior, né? Uhum. Deixa o colchão inflado. Isso tudo que tá em cima faz pilha embaixo. Tu pode usar o espaço de baixo, porque são produtos que tu realmente precisa estar de fácil acesso. Então a gente deu toda uma dica de posicionamento ali na loja, e em 2 semanas ele vendeu a cama, né? Então também é importante esse olhar, não só de fazer essa parte de treinamento, mas também de ver como esse produto está posicionado, né? O porquê que esse produto não está vendendo. Às vezes esse produto não está vendendo porque realmente o time não conhece ele, não sabe como ofertar, né? Ou às vezes o vendedor que está ali é um vendedor novo, então ele veio de outro canal, não sabe como é que é essa abordagem com esse cliente, que é uma abordagem diferente do canal cirúrgico. Então, o meu papel e o papel do time de promotores que a gente tem hoje também é realmente levar essa ponte. E a gente sempre fala, né? O Brasil é grande demais, então nem sempre a gente consegue fazer isso presencialmente, mas a gente acaba fazendo muito online também. Então, faz treinamento online, faz videochamada com o cliente, dá dica de posicionamento. Então, a gente tem todo esse olhar também para conseguir auxiliar cada vez mais, né? Que o lojista off performe melhor ainda os nossos produtos. É legal. Lá na nossa loja física, nós temos o primeiro andar da nossa loja, que realmente fica expostas as camas, né? E a pessoa sobe, ela olha, ela sente a densidade do colchão, vê o movimento da cama. É isso? Tô em dúvida, Fernando, não sei o que fazer agora, né? Aluga pelo menos por 30 dias, faz uma experiência, depois vem e faz a compra. A gente sempre dá essa dica para os nossos clientes e amigos lá na loja, né? E é bem importante mesmo, né? Eu vejo que a Delamed tem um propósito muito grande aqui, né? E agora eu queria que você contasse para mim uma história engraçada que você já viveu lá dentro da Delamed para nós. São tantas. A gente fala muito de produto em si, né?
Mas é engraçado porque às vezes a gente desenvolve todo o produto e aí quando chega, a gente vai fazer os testes no showroom, né? E o guincho foi a situação mais engraçada que eu já vivi. Porque, como eu disse, eu não era desse segmento. Então, como que eu faço hoje para aprender de produto, né? Eu vejo toda a ficha técnica que o desenvolvimento nos entrega, né? Leio o manual porque eu absorvo muita informação e mexendo no produto. Ok, tudo certo. E aí eu fui dar o meu primeiro treinamento, né? E fui demonstrar o guincho. Eu coloquei a pessoa em cima do guincho, né? Tudo certo, andei com a pessoa pra cima e pra baixo. E ela me dizia, mas eu tô escorregando. Eu disse, não, mas acho que é normal. Terminei o treinamento, tudo certo, né? Terminei o treinamento e eu fiquei encucada com aquilo, né? A pessoa tá escorregando, tá escorregando. E aí eu fui ver vídeos no YouTube, né? Como que usava o guincho de outras marcas, porque do nosso não tinha, né? E na verdade, eu tinha colocado realmente a pessoa errada em cima do guincho, né? Então, o guincho ele tem que ficar como se fosse um saco, né? As pernas, elas ficam aqui. E eu coloquei a pessoa sentadinha, bonitinha, né? Então, claro que ela ia escorregar, né? Então, por um quase, não causei um acidente com uma colega, ainda bem que era colega, né? Ia ser acidente de trabalho, tava tudo certo. Então, às vezes acontece muito dessas situações, realmente, de a gente testar o produto a primeira vez não é assim que usa, então acontece bastante. Acontece. E aí eu queria também que você contasse aqui para o nosso podcast aqui no TVC uma história que te comoveu bastante na área. Eu acho que nessa área é impossível não se comover com as histórias, né? Porque o canal cirúrgico, principalmente pensando na linha de mobilidade, a gente tá falando de pessoas que às vezes estão num momento muito debilitado, né? Mas teve uma loja em Porto Alegre que eu visitei e no momento que a gente está em loja, quando chega o consumidor final, se o vendedor nos permite, a gente ajuda a atender, né? E aí era um paciente, enfim, que tinha sofrido um acidente de moto, né? E ele tava na UTI, tava muito mal, então a mãe ela foi procurar um colchão, né? Ela veio procurando colchão de espuma, enfim, e aí a gente indicou o pneumático, porque ele é melhor, né? A manutenção é muito, muito melhor, a questão da higienização, tudo. A prevenção de escaras também. Isso, né? Exato. E aí ela ficou com algumas dúvidas, e aí eu acabei passando o meu contato para ela, se ela tivesse outras dúvidas, enfim, porque a gente se comove com a situação, né? Da maneira como ela falava, né? E aí ela me mandou mensagem 2 meses depois que o filho dela tinha saído, né, do hospital, mas infelizmente ele não tinha ficado com uma movimentação do corpo, né? E aí no momento ela queria uma cadeira voltada para o público tetra. Na época nós não tínhamos a D700, né? E aí a gente percebe o quanto faz falta daqui um pouco ter um produto, né? Então eu acho que é esse olhar, sabe, de entender que às vezes, por mais que a gente tenha o máximo de produtos, ainda vai ter algum que a gente não atenda aquela necessidade. Então, eu acho que essas histórias, elas acabam te comovendo porque tu pensa, né? Eu criei aquele vínculo com ela ao vender um colchão, que é um item de valor barato, né? E ela se sentiu... Do dia a dia ali, né? Do dia a dia. E ela se sentiu confiante em me ligar, né? Pedindo a indicação de um produto. Então, na época, eu não tinha, mas indiquei a loja onde ela tinha comprado para ela retornar até lá, que eles teriam outros modelos, né, para atender ela. Mas aí a gente pensa como do dia para noite a nossa vida pode mudar, né? E a saúde, ela não espera, né? Não. Quando ela chega atropelando tudo, pega a pessoa prevenida, desprevenida. Se está prevenida, às vezes gasta tudo. Se não está prevenida, se enrola. Então, é por isso que é muito importante ajudar o paciente neste momento de problema com saúde na família, né? Exato. Por isso que é muito importante. Eu gostei muito desse nosso bate-papo hoje aqui no nosso podcast. Achei que foi muito produtivo, foi muito legal. Foi um prazer ter te conhecido, Tati. Eu acho que a Delamed passa um pouco da história da Cirúrgica Bandeirantes, por isso que a parceria funciona, dá super certo. E eu gostaria agora que você desse as suas finalizações, né? Claro. Aqui no nosso podcast. Fique à vontade, por favor. Perfeito.
Quero começar agradecendo, né, a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da história da Delamed, da minha história na Delamed, agradecer essa parceria, né, acho que é muito válido essa conexão com o lojista, é válido essa conexão que a gente tem também, né, com os nossos vendedores. Pedir para todo mundo seguir também, né, a página da Delamed no Instagram, então @Delamed, a gente posta muita informação legal lá de produto, para os lojistas também, né, se sintam à vontade para quando postarem foto, né, com os nossos produtos, nos marcarem. A gente tem um time digital que reposta todos os stories, os posts, então sintam-se à vontade para realmente entrar em contato, caso alguém precise de treinamento para os balconistas, ou queira saber mais sobre os produtos também, podem estar nos chamando, pode chamar lá pede, eu quero falar com a menina do trade da Delamed, ou com a Tati da Delamed, porque na verdade, se tu for olhar o Drive, né, a maior parte dos vídeos eu começo, oi, eu sou a Tati da Delamed. Então tem algumas lojas que eu chego também que o pessoal já se identifica com isso, mas o objetivo realmente é esse, é ter essa conexão com vocês, porque nós acreditamos que realmente transformar a vida das pessoas para melhor é entender o consumidor final, o balconista, o comprador, o nosso vendedor, o nosso representante. Então quando a gente consegue entender todas essas pessoas, a gente consegue criar uma conexão e desenvolver produtos que realmente transformem essa vida. Exatamente. Legal, é por isso que nós temos vocês como um grande parceiro na Cirúrgica Bandeirantes e por isso que eu trouxe vocês aqui hoje no nosso podcast no TVCIR. E fica a dica aí para todos os nossos clientes e amigos, né, que lá na Cirúrgica Bandeirantes você encontra toda a linha da Delamed. E eu gostei muito do nosso podcast de hoje. Tá certo? Obrigado, gente. Obrigado. E até mais. Até.